amado irmão. É um prazer poder falar de Deus, da palavra dele para você. E eu quero deixar um abraço a você que me assiste, para a sua família também. Um abraço para os nossos irmãos da Igreja Presbiteriana de Porto Belo e os nossos irmãos da Igreja Presbiteriana em Zimos. Meu amado, Deus tem sido o Deus forte, poderoso, aquele que nos adestra para a batalha. E quando fala que ele nos adestra para a batalha, nós entendemos que é aquele que nos dá ânimo, coragem, visão dos problemas, das lutas, para continuarmos lutando. Se nós estamos com vida e com saúde, é porque Deus tem estado ao nosso lado dia após dia. Meu querido, eu quero fazer a leitura do texto da palavra de Deus que se encontra no Salmo 84. Salmo 84, versos 1 e 2, é um texto bem conhecido, que diz assim: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Deus tem estado presente. Nós temos sentido a falta da casa de Deus, da comunhão com os irmãos, dos cultos, das orações, dos louvores. Mas graças ao bom Deus, nós estamos retornando, mesmo que os nossos trabalhos tenham diminuído, mas pelo menos nós estaremos nos encontrando para os cultos presenciais. Meu querido, eu quero orar por você, orar pela sua família e rogar as mais ricas bênçãos do Pai Celeste para você. Se você puder, cubra a sua cabeça, feche os seus olhos, nós vamos orar nesse instante. Pai querido, muito obrigado pelo dia que tivemos, muito obrigado por esse momento, muito obrigado porque o Senhor tem nos sustentado, muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor é quem nos faz levantar a cabeça, olhar para frente, olhar para Ti, ó Deus, e continuar a viver. Deus eterno, mesmo que venhamos a passar pelos problemas, pelas crises e pelas enfermidades, o Senhor é aquele quem nos faz caminhar, lutar e vencer. Te agradecemos, ó Deus, porque os nossos trabalhos estão se retornando e que em nome de Jesus, ó Deus, o teu povo possa ter vontade, desejo de vir frequentar a igreja. Pai eterno, nós clamamos pelo nosso país. O número de mortos cresce a cada dia, a Covid também, e clamamos por aquelas famílias que perderam seus entes queridos. Que tu, ó Deus, venhas a amenizar a tristeza, confortar os corações enlutados, para que essas famílias, ó Deus, tenham e possam viver crendo que todas as coisas vão passar. Pai querido, que o teu Santo Espírito fale aos nossos corações no decorrer desse tempo que nós passarmos aqui falando da tua santa palavra. Em Cristo nós oramos. Amém. Nós vamos ouvir nesse instante um hino do Inário Novo Cântico que fala sobre sangue precioso. Ele fala assim, olha, cantarei a Cristo o seu excelso amor, por nós baixou a terra o grande Salvador. O sangue precioso de Cristo tem valor, das penas da justiça liberta o pecador. Cantarei a Cristo, por nós morreu na cruz. Cantarei a Cristo, por nós cumpriu a lei. Cantarei a Cristo, nas nuvens voltará. É o hino 50 do nosso inário.
Acompanhe comigo, meu querido, este belíssimo hino. Muito bonito este hino. Tem a ver com aquilo que nós vamos ler e meditar essa noite. Meu irmão, eu quero fazer a leitura da palavra de Deus do texto do Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 2, do verso 13 ao verso 22. João, capítulo 2, do verso 13 ao verso 22, que diz assim: Estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas. E disse aos que vendiam as pombas: Tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos do que está escrito: O zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: Que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Jesus lhes respondeu: Destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: Em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus.
Meu amado, eu quero essa noite falar sobre o seguinte tema: o novo templo. O novo templo. Olha, quando você lê todo esse texto, você vai perceber que Jesus levantou uma crise muito grande. Você pode imaginar Jesus olhando ali no pátio dos gentios, vendo toda aquela situação, todo aquele barulho, aqueles animais, os cambistas, cada um talvez gritando e oferecendo o animal, oferecendo os seus negócios, como se fosse um mercado de peixe. A ideia mais ou menos é essa. E Jesus ficou muito triste quando ele viu toda essa situação no pátio dos gentios. Quando nós colocamos o tema o novo templo, e você vai perceber que Jesus não estava querendo destruir o templo de Jerusalém, ele estava falando de si mesmo, mas infelizmente aqueles que ouviram, as lideranças religiosas, por exemplo, entenderam de forma errada. Este foi o grande problema nesse texto. Quando as pessoas entendem de forma errada alguma coisa, elas acabam e preferem acreditar na sua interpretação do que realmente daquilo que se está falando. Foi o que aconteceu com Jesus. Eles ouviram uma colocação e entenderam completamente errado e depois saíram acusando Jesus de que ele queria destruir o Templo de Jerusalém. Eu quero falar sobre 3 itens sobre esse tema, um novo templo. E primeiro item, o incidente. O incidente. Meu querido, olha, o templo estava formado aí por uma série de pátios. E esses pátios eram divididos de uma forma em que determinadas pessoas poderiam frequentar. Primeiro, pátio dos gentios. Somente quem não era, quem não fazia parte da religião judaica, tinha esse pátio reservado para ele. Também era dividido o pátio das mulheres, depois o pátio dos israelitas e em seguida o pátio dos sacerdotes. Agora, toda essa compra, toda essa venda, todo esse negócio estava ocorrendo no pátio dos gentios. Olha, um gentio só poderia adentrar neste pátio, ele não poderia ter acesso e não tinha acesso aos outros pátios. Nós entendemos que Deus tinha chamado e estava chamando os gentios também para participar, para ouvir da leitura da palavra de Deus, dos ensinamentos. E a função qual que era? O objetivo de Deus qual que era? Que o gentio fosse, ele pensasse, ele meditasse, ele tivesse contato com Deus e aprendesse de Deus para mudar de vida. Mas o grande problema qual foi? É que todo esse negócio foi realizado no pátio dos gentios. Isso mostra um grande desrespeito das autoridades religiosas da época, porque, na verdade, eles deveriam permitir ou fazer todo esse negócio fora do templo. Se o objetivo era fazer com que o gentio ouvisse da leitura e aprendesse de Deus, como isso poderia acontecer com toda aquela barafunda? Isto é, eles não podiam orar, eles não podiam
ouvir, eles não podiam aprender das coisas de Deus. Por quê, meu querido? Olha, mugido dos bois, o balir das ovelhas, o arrulho das pombas, os gritos dos vendedores, o tilintar das moedas, as vozes que cresciam na pechincha dos negócios. Então, olha só, como os gentios poderiam prestar atenção nas coisas de Deus com todo esse barulho? E nós entendemos isso como um grande desrespeito para com os judeus. Tudo isso com a permissão dos sacerdotes e das lideranças religiosas da época. Meu querido ouvinte, quando nós vamos tomando e vamos entendendo toda essa situação, o nosso coração fica completamente entristecido, porque já que esse grupo, no caso os gentios, que necessitavam, né, esses homens, essas mulheres, eles necessitavam de ouvir, de aprender, eles estavam sendo deixados de lado. Então, foi uma forma de não permitir que eles tivessem acesso e conhecessem a pessoa de Deus. E nós podemos imaginar Jesus parado, olhando, vendo tudo isso, indignado, completamente indignado. Uma outra questão que nós podemos perceber aqui, o porquê. O porquê. Por que Jesus fez um chicote de cordas? Era proibido a entrada de armas em qualquer um dos pátios. Então você vai entender que Jesus pegou algumas cordas e fez um chicote e saiu mesmo batendo, virando as mesas, jogando as moedas para o chão e dizendo: olha, aqui é a casa do meu pai. Vocês precisam ter respeito. Precisam ter respeito. Aí nós perguntamos, olha, por quê? Por que Jesus fez isso? Então, nós temos algumas ideias. Por exemplo, Jesus agiu daquela maneira porque eles estavam tirando o caráter sagrado da casa de Deus. O templo era um lugar de adoração. Não adianta você querer buscar a Deus se você não tem respeito pela casa de Deus. Não tem respeito pelas coisas de Deus. Não tem respeito pelo próximo. Não tem respeito por aquele que está pregando. Como que você vai adorar a Deus se você não consegue nem prestar atenção daquele grupo de louvor que está ministrando os cânticos, na oração do irmão? Nós precisamos ter reverência. Quando Jesus fez o chicote e saiu batendo em muita gente, ele deixou bem claro que estava faltando reverência. Meu querido, quantas vezes você deve ter frequentado a igreja e participado de cultos em que você estava ali somente com o corpo presente, mas com a sua mente, não é? Lá fora, preocupado com a semana que iria adentrar, dos problemas que teria que resolver. Muitas vezes as pessoas ou os crentes vão à casa de Deus apenas para cumprir um ritual. Isso é falta de reverência. Como que você pode prestar um culto com
a sua visão, com o seu espírito totalmente distante desse momento do culto. Por isso que muitos assistem os cultos e não prestam cultos a Deus. Alguns entendem talvez que Jesus tenha agido daquela maneira para demonstrar que todo aquele aparelho de sacrifício de animais carecia completamente de pertinência. Olha, tudo tinha caído no vazio. Virou um ritual. Um ritual. Eles apenas estavam cumprindo uma lei. Ah, mas a lei não diz que tem? Sim, a lei orientava que tinha que ser dessa forma. Mas não passava de um simples ritual. Um livrar de consciência. E olha que se você for olhar para o texto de Isaías, capítulo 1, do verso 11 ao verso 17, lá atrás, Isaías já tinha pronunciado dizendo da má vontade que o povo hebreu tinha em relação aos cultos, aos trabalhos, aos sacrifícios. Olha, se você olhar para o texto, o que você vai perceber? Diz assim, olha, de que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos e carneiros e da gordura de animais cevados. E não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Não continueis a trazer ofertas vãs. E você acha que Jesus não percebeu tudo isso? Ele, como filho de Deus, ficou entristecido. Qualquer homem ficaria entristecido, muito mais o filho de Deus, porque você pode ter certeza que Jesus, ao ver toda aquela situação, como esses homens, como esses adoradores podem prestar um culto ao meu Pai, o Criador do universo, nessas condições? Por isso que Jesus pegou e fez um chicote de cordas e disse: a casa de meu pai, vocês têm que ter zelo, zelo por esse lugar. Aqui não é um lugar qualquer. Isso aqui não é a feira de peixe. Isso daqui não é um boteco. Isso daqui não é um canto de praça que todo mundo grita, fala. Aqui é a casa de meu pai e vocês precisam ter respeito porque vocês estão diante do Deus do universo. Vocês não estão diante de qualquer pessoa. Mas há uma outra razão que nós cremos, porque Jesus fez esse chicote e saiu batendo em muita gente, virando as mesas, derrubando as moedas, soltando os animais, é o fato, querido, de que aquele lugar era a casa de oração. Casa de oração. Meu irmão, você vai perceber isso se você ler o texto paralelo, que é o texto de Marcos 11, versículo 17, que diz assim: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Se era casa de oração para judeus, também era casa de oração para gentios. E entendemos que os gentios necessitavam muito mais do que os judeus, porque a vida deles era diferente dos judeus. Eles necessitavam em aprender de Deus. Com a permissão de sacerdotes e lideranças do templo, neste
nessa situação toda, com, vendendo os animais no pátio dos gentios, praticamente eles estão fechando as portas para os gentios conhecerem a pessoa de Deus. Ao invés de serem portas abertas para que as pessoas viessem a conhecer a Deus, eles estavam fechando as portas. Pedras de tropeço. E não é isso que acontece muitas vezes com determinadas pessoas que frequentam as igrejas? Ao invés de serem instrumentos de Deus para que pessoas possam vir, ouvir, se arrepender, mudar de vida, muitos dos crentes têm dado péssimo testemunho. Muitos dos crentes têm agido de uma forma errada no meio da sociedade, envergonhando o nome de Deus, envergonhando a igreja onde ele frequenta. Há momentos, queridos, que Deus coloca a mão mesmo. Você vê Jesus limpando toda essa sujeira. Qual o objetivo? Aqui é casa de oração. Muitas vezes, algumas coisas acontecem com determinadas pessoas que frequentam a igreja e nós não entendemos, mas Deus conhece o coração e sabe que tem muitos que frequentam os trabalhos, que não estão vivendo de uma forma correta. Deus age de uma forma para deixar bem claro que determinados adoradores estão ali apenas de corpo presente. Quem frequenta a igreja, quem vai para o culto apenas para assistir, se torna um grande transgressor da palavra de Deus. Porque o meu dever é ir para o culto e não só frequentar, mas participar, adorar, declarar. Por que eu vou ao culto? Porque eu declaro quem é Deus na minha vida. Quando eu vou para o culto, eu estou declarando a minha gratidão por aquilo que Deus tem feito. Então, quando os crentes faltam demais, não têm interesse pelas coisas de Deus, é porque ela não tem interesse em adorar a Deus. Elas não gostam de declarar de fato que Deus é o Deus da vida delas. Mas eu quero falar do outro item, não é? Do nosso texto aqui, que nós estamos trabalhando. Meu amado, olha, um outro ponto interessante é a questão da profecia. A profecia. Então, olha só. Quando Jesus foi questionado, ele falou, olha, destruir este templo em 3 dias, eu reconstruirei. Criou-se a maior polêmica. Mas como? Como que ele vai destruir o templo e vai construir? Quando Jesus falou sobre isso, ele deixou as autoridades religiosas de cabelo em pé. Mas como que ele vai destruir? Se em 46 anos demorou para a reconstrução deste templo, como que ele vai construir em 3? Será que ele tem uma empresa de construção civil pré-moldada que ele, pronto, vai reconstruir? Meu querido ouvinte, olha, entenda uma coisa. E o texto é bem claro sobre isso. Ele está falando dele, da vida dele. Não é? Que ele iria doar
aquele corpo dele iria para a terra, mas ele iria ressuscitar. E eles não entenderam isso. Somente depois, quando ele ressuscitou, que as pessoas entenderam. Então, olha só. Imagine Jesus em pé no templo, olhando, triste, indignado, vendo aquela situação. E aí ele fala, age, faz o chicote, bate muita gente, derruba lá o dinheiro, solta os animais. Ele falou assim, olha, destruir este templo, em 3 dias eu irei reconstruir. Com certeza, os judeus, quando ouviram isso, ridicularizaram a pessoa de Jesus. Eles disseram, esse homem está completamente louco. Louco. No texto que nós lemos, existem 2 palavras aí. Uma para templo e outra para santuário. Quando diz o nosso texto, a questão do templo, ele fala assim, olha, o verso de número 15, tendo feito a zorrague de cordas, expulsou todos do templo. Esse termo templo aqui, que era o mais conhecido, ele significava o átrio exterior, o santo lugar, o santo dos santos. Aqui, templo, hieron, no grego, significa a totalidade do prédio. Como eu disse, o átrio exterior, o santo lugar e o santo dos santos. Quando Jesus falou que iria destruir, esse santuário, o termo grego é outro, é naos. O termo naos significa o santo dos santos, o santuário interior, o centro sagrado relacionado ao templo. Jesus falou do templo do seu corpo. Eles é que não entenderam. Na cabeça deles, não, ele vai destruir o templo. Não. Jesus está dizendo o seguinte, olha, este templo vai ser destruído. Em outras palavras, se você olhar para a tradução da NVI, Nova Versão Internacional, o que você vai perceber? Vai falar assim, olha, eu destruirei este templo, mas o destruir, ou seja, vocês o destruam. Vocês o destruam. Na verdade, Jesus estava dizendo, vocês é que vão destruir este templo, mas ele vai ser levantado em 3 dias. Quando Jesus fala isso, o que ele estava dizendo? Olha, eu vou morrer, mas vou ressuscitar. Vocês vão me levar à morte, mas eu vou ressuscitar. Jesus quis dizer que ele é maior do que o templo. Na época de Jesus, o templo, para os judeus, era o coração do país, a morada de Deus, o símbolo nacional. Como a bandeira brasileira é um símbolo nacional, o templo era símbolo nacional. Mas o que Jesus estava dizendo? Vocês vão destruir, mas eu vou reconstruir. Uma outra coisa nós entendemos, com a ressurreição de Jesus, todos aqueles sacrifícios iriam desaparecer.
Com a ressurreição de Jesus, não haveria necessidade de ter um lugar específico para adoração. Foi isso que Jesus falou para a mulher samaritana, se você olhar o texto de João, capítulo 4. Vocês adoram em Samaria, nós em Jerusalém. Aí ele fala assim, olha, mas Deus é espírito, importa que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Você pode adorar a Deus na sua casa, na rua, debaixo de uma árvore. Então não há um lugar específico. Isso não significa que, bom, se eu posso adorar em qualquer lugar, eu não preciso ir à igreja. Você precisa sim ir à igreja. Há uma recomendação em Hebreus 10, 25, que fala assim, olha, não vos deixeis de reunir, de congregar, como é o costume de alguns. O ir à igreja, o estar com os irmãos, adorar a Deus, cantar, orar, tudo isso é importante porque nos alimenta, nos dá ânimo, nos dá coragem. A nossa frequência aos trabalhos, à igreja, é muito importante porque eu não vou aprender o que eu aprendo na igreja se eu ficar somente em casa. Porque nós, pastores, falamos, olha, venha uma igreja, olha, frequente escola dominical, vamos ir para o culto, para as reuniões de oração. Por quê, queridos? Porque tudo isso faz parte. Sabe o que eu tenho sentido nesses últimos meses com a pandemia, com a questão de nós ficarmos em casa, dessa proibição de nós frequentarmos os trabalhos? Sabe o que eu tenho percebido, meu amado irmão? Aquilo que a Bíblia fala que o amor de muitos iria se esfriar. Nós temos conversado com alguns colegas e temos visto que a igreja está se esfriando. O amor de muitos está se esfriando. Mesmo que venhamos a trazer uma palavra mediante um vídeo, não é? Uma live, não é a mesma coisa de você estar na igreja com os seus irmãos. Tem muitos crentes que estão se esfriando. A minha pergunta é, como será a igreja? Como a igreja irá reagir? O que vai acontecer com aqueles membros que estão se esfriando? Qual será o resultado depois dessa pandemia no que diz respeito à igreja? Nós estamos preocupados. Frequentar os cultos é de suma importância, porque senão o amor começa a se esfriar. Meu querido, infelizmente, quando você olha para o texto, os opositores de Jesus resolveram questioná-lo sobre essa questão do templo, que para eles era algo normal. Para Jesus, não. Para eles era algo normal fazer falcatruas, os cambistas se utilizavam de formas diferenciadas na hora de trocar o dinheiro. Se você for estudar, muitas vezes o adorador que vinha de longe e trazia o seu animal para ser sacrificado, na hora do sacrifício, o sacerdote dizia, olha, esse animal está impuro, você deve trazer outro.
que o adorador ia fazer com aquele animal, com aquela ovelha? Já que ela estava impura. Ela iria deixar em algum lugar ou então trocava com uma outra ovelha para o sacrifício. Só que havia o quê? Um rodízio, uma troca. Aquela ovelha que foi tida como imunda, os cambistas e aqueles que mexiam com os animais e vendiam os animais, eles iriam vender para outras pessoas. Então havia uma corrupção muito grande ali no templo. Por isso que você vai perceber que o texto de Marcos fala, não é? Que ali é a casa de oração para todas as nações. O texto que nós lemos, não é? Vai falar sobre isso também. Não é? Vai falar a questão no sentido de eles terem respeito pela casa de Deus. Lembraram-se os seus discípulos do que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Falta de respeito para com Deus. Certa vez eu estava em Brasília, fui passar alguns dias, nós temos um cunhado que mora lá, Eliane e eu fomos para lá e passamos uns dias, estávamos de férias. Eu resolvi dar uma volta em Brasília, peguei o carro para conhecer um pouco mais do centro e acabei entrando junto com um grupo que estava fazendo uma excursão para conhecer ali o Senado, o Congresso. E resolvemos e entramos juntos com aquele grupo. E eu posso dizer para você que entramos, participamos e andamos nos corredores de Brasília. O guia turístico começou a dizer: olha, essa sala serve para isso, olha, esse salão é dessa cor por causa disso. E ele foi explicando, dizendo o significado de cada sala, de cada salão, de cada cor, de cada lugar. Aí chegou um momento em que nós fomos conhecer a sala do Congresso. Quando nós estávamos para subir a escada, ele olha para uma jovem e fala o seguinte: olha, você não vai poder entrar no Congresso. Eu falei: mas por quê? Porque você está de shorts. E não é permitido entrar de shorts no Congresso. Aí a mãe pergunta: mas por quê? É lei, é determinação, eu não posso permitir. Então o que vai acontecer? Nós vamos visitar e ela vai ficar aqui na sala anexa, sentada, esperando. Quando todo mundo sair, a senhora e o seu marido retornam, vão embora, mas ela não vai poder entrar com esse traje. A menina não reclamou, os pais não reclamaram, não chamaram a pessoa que estava ali, né, ensinando, orientando, não chamaram de fascista, não chamaram de comunista e as coisas mais. Simplesmente eles acataram a ordem. Agora, quando se trata de igreja, nós podemos frequentar de qualquer jeito, qualquer tipo de roupa. Podemos chegar a qualquer hora. Podemos chegar atrasados. Ah, não é igreja, ninguém vai reclamar. É comum. Meu amado, isso é um desrespeito com Deus.
Nós olhamos para o texto, ficamos indignados com a situação, mas nós não paramos para pensar que muitas vezes as nossas atitudes são semelhantes. E nós esquecemos, ou melhor, não paramos para pensar que nós estamos desrespeitando a Deus. Se você chegar atrasado, acontece, mas se você vive chegando atrasado, desrespeito. Porque se você tiver que pegar um ônibus, se você tiver que ir para uma reunião, se você tiver que tiver um encontro, você vai chegar na hora. Na hora. Mas com a igreja, não tem problema. Tem sim. Tem sim. A forma como eu vou me comportar dentro do templo, a forma como eu vou me vestir, eu tenho que pensar nessas coisas. Porque eu estou e estarei diante de Deus. Isso não se refere somente à questão do templo. Eu tenho que olhar para a minha vida, para onde eu for, onde eu estiver, o meu comportamento, o meu andar, o meu traje, a forma como eu vou tratar as pessoas, tudo isso deve ser claro e temos que demonstrar que nós somos pessoas diferentes. Porque senão nós seremos questionados. Entenda uma coisa, meu amado. Você foi chamado para andar corretamente. As suas atitudes, a sua forma de trabalhar, os seus negócios, a sua vida, você como pai, como mãe, como filho, filha, você tem que andar corretamente. Porque se eu não fizer isso, entendo eu que Deus se entristece, porque eu sei a verdade, eu sei como eu tenho que agir, e não andando corretamente, eu estou desrespeitando o meu Deus. Então isso não acontece somente dentro do templo, isso acontece também fora. Meu amado, este corpo regenerado, lavado pelo sangue de Jesus, é um novo templo. Porque antes de eu me converter, estava nas trevas, indo para o inferno, era servo, escravo de Satanás. Agora, tudo isso aqui é novo. Se esse corpo, se essa vida é nova, eu tenho que honrar o meu Deus com a minha vida, com tudo que eu for fazer. Não se esqueça que o sangue de Cristo que foi derramado serviu para lavar-nos dos pecados. Não foi sangue de qualquer um. Foi o sangue do Filho do Altíssimo. Então, pense muito bem como você vai se comportar, já que você é uma pessoa cristã. Eu quero concluir esse texto dizendo o seguinte, olha, Jesus foi para a cruz, morreu e ressuscitou. Entendemos que este corpo nosso um dia também irá se desfazer. Mas nós iremos para junto dos braços de Deus. Iremos morar com Jesus. Então eu não preciso ficar temendo de como vai ser minha vida no futuro. O importante é você reconhecer que Jesus é o seu Senhor e Salvador, que foi lavado, regenerado e que você irá para o céu. Nós devemos agradecer a Jesus, porque tudo que ele fez por amor a nós. Que Deus te abençoe.
e que a sua visão de Deus, de Jesus, de igreja, de comportamento, que tudo isso você possa olhar e repensar de como você está andando. Que Deus abençoe. Amém. Meu querido ouvinte, você que me assiste, eu vou colocar aqui um vídeo de um grupo que canta e a música chama Teus Altares. Teus Altares. Acompanhe comigo esse vídeo. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que 1000. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo, dá graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu
O vídeo que nós acabamos de ouvir está relacionado com o primeiro texto lá do Salmo 84. Os altares, a igreja, a comunhão, tudo isso faz parte da vida do crente. Se eu não tiver amor pela casa de Deus, pelos altares, pela palavra e por Deus, meu amado, eu não sou crente. O crente verdadeiro sente falta de Deus, da igreja e da comunhão dos irmãos. Eu espero que você pense bastante nisso. Se o seu coração estiver se esfriando, meu querido ouvinte, você que me assiste, olha, é hora de começar a olhar novamente para Deus e buscá-lo para que a sua vida seja uma vida fervorosa em relação a esse Deus todo maravilhoso que zela por nós. Eu quero orar com você. Por isso, cubra a sua cabeça. Pai querido, muito obrigado, porque a tua palavra nos ensina, ela nos mostra, Deus, o quanto o teu filho sofreu para nos salvar. Muito obrigado a Deus pela semana que tivemos e também te agradecemos pela semana que já se inicia. Dê a cada irmão que está nos assistindo nesse momento uma boa semana, debaixo dos teus paternais cuidados, protegendo a todos, ó Deus, guardando a todos. Nós oramos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Meu querido, olha, os nossos trabalhos, Igreja Presbiteriana de Porto Belo, aos domingos, às 7 horas da noite, ou 19 horas. Às quintas-feiras, às 19 horas e 30 minutos. A Igreja Presbiteriana de Porto Belo está situada na rua José Manuel Serpa, 362, Centro. Em Zimbros, o bairro de Bombinhas, os trabalhos ali são às quartas e aos domingos. Aos domingos, às 9 horas da manhã. E às quartas-feiras, às 19 horas. Ou 7 horas da noite. Ali em Zimbros, o nosso irmão, o evangelista Gideel, é que nos auxilia no trabalho junto com aquela congregação. Meu querido, que Deus te abençoe, que você tenha uma boa semana e que você possa buscar a Deus todos os dias. E não deixe de se congregar, porque isso vai fazer com que a sua vida seja melhor e mais preparada para o futuro. Um grande abraço. Amém.